o balanço final de como foi o estrago da chuva aqui na cidade de Campinas, com números inclusive das árvores que caíram, e vamos compartilhar com você a partir de agora. Foram 55,6 milímetros de chuva num intervalo curto. A medição foi no distrito de Barão Geraldo. A velocidade do vento em Campinas chegou a alcançar 74 km por hora. Essa medição foi feita às 2 da tarde no aeroporto de Viracopos. As equipes da Prefeitura de Campinas seguem mobilizadas para atender a população. Por quê? 50 árvores caíram durante o temporal de ontem em Campinas. 50 árvores. Além de 5 galhos, e 7 dessas árvores caíram sobre a rede elétrica. Então, estamos falando de bairros que foram diretamente impactados. 6 quedas foram registradas na região norte, 4 na região leste, 1 na sudoeste, 4 na noroeste e 3 na sudoeste. Isso estou falando só de árvores ou galhos que caíram na rede elétrica, 50 ao todo na cidade, e essas que tiveram transtornos maiores. Os galhos caíram nas regiões leste, norte e noroeste, ok? Os alagamentos registrados em Campinas: Jardim Chapadão, Jardim Novo Flamboyant, Jardim Brasil, Cidade Satélite Íris e Jardim Campo Belo. Um muro caiu no Jardim São Pedro, que fica na região sul de Campinas. 6 destelhamentos de imóveis foram registrados nos seguintes bairros: Vila Mimosa, 2 no Satélite Íris 1, Jardim Monte Cristo, Jardim Santa Lúcia e Jardim Curadás. 7 árvores estão com risco de queda na zona sul, na zona norte, na noroeste e na leste. São 2 na zona sul, 3 na norte, 1 na noroeste e 1 na leste. A prefeitura não descreveu em que bairros exatamente. 2 imóveis foram vistoriados para risco. 1 na Vila Paraíso e 1 no Jardim Santa Lúcia. 12 equipes da Secretaria de Serviços Públicos atuaram desde cedo ontem para remover árvores e galhos, e no período da noite, agora a última, equipes ficaram de plantão para liberar algumas dessas vias. A prioridade máxima é a liberação do trânsito e acesso às casas. Ao longo do dia, segundo a Prefeitura, 25 profissionais também trabalharam na limpeza e desobstrução de bocas de lobo. A Prefeitura esclarece que um grande volume de chuva e ventos fortes, essa associação pode provocar a queda de árvores, mesmo que elas estejam saudáveis. A conta normalmente é de que ventos a partir de 60 km por hora já são capazes de derrubar até árvores que não estão doentes. Então, o fato de uma árvore cair em dia de chuva e vento não tem relação direta, segundo a Prefeitura, com pedidos anteriores de remoção ou poda. As árvores são extraídas somente quando está comprometida e há essa necessidade com uma vistoria e elaboração de laudo. Então a Prefeitura justifica porque sabe que Campinas ganhou essa fama. Choveu, ventou, caiu árvore. E o Departamento de Parques e Jardins tem uma pilha gigantesca de protocolos feitos por moradores. Há um censo sendo realizado na cidade para saber, árvore por árvore, quais são saudáveis, quais já estão ocas por dentro, quais correm o risco de queda. E é difícil falar para alguém que tem uma árvore dessas na porta de casa e que já ligou para CPFL, já ligou para a Prefeitura, já ligou para 156, já avisou o vereador que não, mas caiu por causa do vento, não tem nada a ver com a árvore, não tem nada a ver com o DPJ. Então a Prefeitura, nesta nota, ela já antecipa a crítica que virá. E eu entendo, compreendo, porque em vários desses casos, realmente, mesmo que a árvore estivesse boa, a vendaval ontem foi muito forte. Com relação ao trânsito na cidade, foram registrados alagamentos em diversos pontos de Campinas. Agentes da INDEC monitoraram o trânsito, ativaram uma faixa reversível no Bosque, que foi onde houve uma dessas tragédias, com a queda de uma figueira branca sobre um veículo de um trabalhador. E quando começa a chover mais forte, aquele trecho da descida, bem ao lado do Bosque do Jequitibás, que termina ali na Moraes Salles, há essa reversão para que os veículos não passem por ali.
A estação BRT Piracicaba, que fica no corredor Ouro Verde, precisou ser desativada ontem. As operações de embarque e desembarque foram realizadas pelo lado direito da via, no piso normal, e pelo alagamento isso foi impossível. Teve faixa reversível em outros pontos, enfim, hoje a cidade volta à normalidade. Hoje Campinas, até aqui, volta a ter um pouco mais da sua vida cotidiana. Campinas registrou ainda falhas em semáforos, que acontece também com muita frequência em diversos pontos na cidade. Equipes da CPFL foram acionadas em locais com maior volume de tráfego, como a Avenida John Boy Dunlop, e equipes da INDEC estavam ali sinalizando para o trânsito não ficar ainda mais caótico. Vamos atualizar agora a situação dos postos, centros de saúde e hospitais que ficaram impactados também com a chuva forte. Ontem, os exames de raio-x da UPA São José foram provisoriamente interrompidos por conta de goteiras que atingiram a sala onde os exames são realizados. A suspensão foi provisória, feita de maneira preventiva. Não há intercorrências em outras UPAs. O Centro de Saúde Orozimbo Maia manteve os atendimentos agendados após as 2h30 da tarde por conta de entrada da água. Somente o que estava agendado. Quem chegou depois não conseguiu ser atendido. No Centro de Saúde Joaquim Egídio e no CS do Jardim São Vicente, os atendimentos da sala de vacinação precisaram ser suspensos. Entrou água no local e não há registro de perda de doses, isso é importante. O CAPES Roda Viva, o CAPES Santa Odila, Integração, Capivari, Guanabara, 31 de Março, Paranapanema, San Diego e San Martín registraram entradas de água, mas o atendimento foi considerado normal. Centro de Saúde do Rocim, do Vicente Pisani Neto, Santa Rosa e Satélite Íris 1 tiveram falta de energia elétrica e os atendimentos foram mantidos, mas o sistema usado pela unidade básica foi com muita lentidão. Hoje, a princípio, tudo normal. A situação voltou ao normal por lá. Educação. O balanço da chuva em relação também aos serviços nesse setor. Houve quedas de árvores sobre os centros de saúde infantil Ferreira da Costa, que fica no Jardim Santa Lúcia, o Centro de Educação Infantil Margarida Maria Alves, no Parque Vila União, mas as aulas estão normalizadas nessa terça-feira. A Secretaria de Educação está fazendo a retirada e a manutenção ainda do local, mas as atividades estão mantidas. Ainda hoje, com a Nath Luquezzi, com o Sidney, que é o coordenador da Defesa Civil, nós vamos trazer a previsão do tempo para os próximos dias, para as próximas horas. Aliás, vamos já entrar nesse assunto, porque a Nath Luquezzi já está conosco aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas. E assim a gente já traz um panorama completo da chuva antes de seguir para os próximos temas, para você que também nos acompanha pelo FM 85.7 e pelas nossas plataformas digitais, transmissão já ao vivo também em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nath Luquezzi trouxe aqui para o nosso ouvinte um balanço do que foram as últimas horas com os impactos nos centros de saúde, com o Hospital Mário Gatinho, que precisou bloquear 11 leitos e 3 consultórios também, para garantir a continuidade do atendimento. E a pergunta que fica é, terça-feira, amanhecemos com uma outra cara. Ontem parecia o apocalipse. Hoje parece que estamos naquelas imagens de paraíso. Depois da tempestade vem a bonança, mas ela vai durar neste dia 23 de setembro? Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Não, existe sim chance de chuva, mas muito pouco volumosa, pouco expressiva. Na nossa região, inclusive, quase não chove, já que a frente fria, que foi o que provocou aquela chuvarada de ontem, já está se desconfigurando, está se deslocando. Assim, o que pode acontecer é realmente isso, pancadas muito isoladas, pouco expressivas. Então, para hoje e amanhã, quarta-feira, o dia será de sol, com algumas nuvens, mínima de 16, máxima de 25 graus.
O grande destaque da semana, na verdade, não são as chuvas, são as baixas temperaturas que chegam na quinta-feira, que é a entrada do ar frio, de origem polar, associado a uma nova frente fria. Aí sim vai ter um reforço na região e as temperaturas caem ainda mais. Então, provavelmente, nosso final de semana não será como o passado, será um pouquinho mais frio. As temperaturas podem chegar a cair até 5 graus em relação ao que estamos vivendo entre hoje e amanhã. Então, bora se preparar para o frio, porque quinta-feira ele está chegando, viu? As temperaturas já estão mais baixas hoje, por incrível que pareça. Sim. 21 graus, embora o sol esteja presente, 21,6 graus marcam os termômetros do CEPAGRE da Unicamp. O vento ainda está forte, na casa dos 20 km por hora. Ontem, como eu disse, a máxima chegou aos 74, quase 75 km por hora. Umidade relativa do ar está em 72%. Falei sobre o Mário Gatti e o Mário Gatinho, deixa eu trazer a informação completa então, porque no Hospital Infantil Mário Gatinho, 11 leitos e 3 consultórios precisaram ser bloqueados e para garantir a continuidade do atendimento, algumas readequações foram feitas. A brinquedoteca está sendo utilizada como sala de observação do pronto-socorro infantil para não deixar de atender a criançada. No Mário Gatti, as chuvas atingiram parte do teto, foram interditados 4 leitos e um consultório. Nos 2 hospitais, as equipes de higiene e manutenção seguem atuando para que o serviço não seja impactado também nesta terça-feira. O atendimento ao público não foi interrompido em momento algum. A nossa ouvinte Noêmia, muito bom dia para você, Noêmia, final do telefone 6060. Bom dia, Heitor, tudo bem com você? Plantar árvores em calçadas deveria ser proibido. As pessoas plantam de todos os tipos e não são as espécies adequadas para as calçadas, chegando até ao ponto de termos que andar pelas ruas, porque a árvore tomou conta. Acontece muito, né, Noêmia? Aquela raiz que vai crescendo, 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 aí ela quebra a calçada, aí as pessoas tropeçam na raiz e os acidentes acontecem. O DPJ, na opinião da Noêmia, deveria ser eficiente para a fiscalização e não deixar ocupar calçadas com árvores. E muitas delas, né, Noêmia, foram plantadas lá atrás, há muitos anos. E elas crescem desproporcionalmente. O bairro também muda características. Às vezes, quando a pessoa plantou aquela árvore na porta da casa, não era uma rua tão movimentada, não tinha a vizinhança tão presente. Só que a cidade cresce, as árvores também. E aí você precisa encontrar esse equilíbrio, porque existe a proteção ambiental também destas árvores. O Sidney Furtado, que é coordenador da Defesa Civil em Campinas, conversou com o repórter Guilherme Selegato e ele vai trazer um pouco mais sobre esse panorama também para os próximos dias. A Nath Luquezzi já adiantou, a frente fria vai trazer temperaturas mais baixas, tem previsão também de chuva nesse início de primavera. E o que mais nos aguarda para os próximos dias? Sidney Furtado é quem conversa com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. A população já estava um pouco desacostumada à questão de chuva, né? Agora nós estávamos muito focados na questão dos incêndios, que foi bastante significativo no mês de setembro também. Então é um momento de revisar também novamente os alertas, eles irão acontecer. Cada vez nós estamos aperfeiçoando mais esse sistema com a Defesa Civil do Estado, então é uma tendência, as pessoas elas começarem a se acostumar com esses alertas. Sem nenhuma vítima, por enquanto, em relação a todas essas ocorrências, né? Nós não temos nenhuma informação neste momento de vítimas em Campinas. Sempre importante reforçar, assim que possível, evitar, né, esses locais de risco, né? Principalmente áreas de alagamento, principalmente são enxurradas, às vezes é uma enxurrada muito forte, muito rápida também, mas também a água também desce rápido. A outra questão de preocupação em rajadas de vento é quedas de árvore, quedas de galhos, então isso preocupa muito a gente. E uma outra preocupação que a gente tem, como são chuvas volumosas, chuvas de 1 a 2 horas, as vielas sanitárias, as calhas, elas devem ser revisadas. É um momento oportuno da população fazer uma revisão, porque uma calha entupida ou uma viela obstruída, ela pode causar danos de uma queda de parede, de muro e até levar a óbito pessoas. O Sidney Furtado, que é coordenador da Defesa Civil em Campinas. Lembrando também que ontem nossos celulares apitaram. O alerta da Defesa Civil chegou no momento em que nós estávamos o quê? Você já estava no ar, Nath Luquezzi? Nós estávamos no ar, sim.
Assustou? Foi um susto, foi. Eu falei, quem deixou o celular apitando aqui nesse estúdio? Mas não, era o nosso celular mesmo com a Defesa Civil. E esse alerta, ele independe de você estar cadastrado ou não na Defesa Civil. Ele é passado no raio de onde há a atuação e a necessidade do informe sobre a chuva. Então, o que o Sidney Furtado contou pra gente é justamente que isso pode se repetir das próximas vezes. Não foram os únicos locais aqui em Campinas e região metropolitana que foram impactados com as chuvas no estado de São Paulo. Nós temos conosco a repórter Caroline Correia. Ela está fazendo um giro pela capital paulista. Você que for a São Paulo, fique muito atento a locais que ainda estão com impacto em função de quedas de árvore, de comércios que destelharam, de buracos que aparecem depois que você passa por um local que está em alagamento. E nós falávamos antes, aqui também de entrar no ar, né, Caroline, que tem uma cena, principalmente no bairro Higienópolis, que é onde você está, que é a que mais impressiona. Compartilha com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes mais uma vez. Bom dia para você, Caroline Correia. Bom dia novamente para você e a todos que nos acompanham. De hoje o dia é de rescaldo mesmo, né? De limpeza. A gente está na região de Higienópolis, uma das mais atingidas aqui na capital paulista, mas segundo a Defesa Civil, em todo o estado foram pelo menos 650 ocorrências de queda de árvore. É muita coisa, né? Os ventos aqui na região chegaram a quase 100 km por hora e o acumulado de chuva foi de 53 nas últimas 24 horas, 53 milímetros. Mas o que chama a atenção, e eu vou pedir para o Marcelo Amorim mostrar para vocês, é que a rajada de vento foi tão forte que destelhou, quer dizer, quebrou todas as janelas praticamente desse prédio que fica aqui entre a Angélica e Novo Horizonte, em Higienópolis. São pelo menos aí 9 andares e a gente pode ver que a força do vento foi tão grande que quebrou muitas janelas. Eu consegui conversar ali com o porteiro, a gente está tentando falar com moradores, inclusive, e eles comentaram que hoje o trabalho realmente é de rescaldo, de limpeza e que foi um susto e tanto, né? E a gente até quando chegou por aqui, eu fiquei até um pouco assustada, porque em frente a esse prédio tem um outro, então a gente ficou até se questionando como é que esse vento veio tão forte que acabou levando, né, quebrando os vidros das casas, dos apartamentos. Aqui a gente vê que o estrago realmente é bem grande. Inclusive, outras pessoas que passaram por aqui ontem após a chuva, eu ouvi o pessoal comentando aqui que ontem isso aqui estava muito pior, estava mais revirado pós a chuva, né? Então a gente vê aí o pessoal fazendo todo esse rescaldo, inclusive atrás de mim também temos o trabalho de rescaldo da prefeitura fazendo toda a limpeza nas ruas aqui que a gente percorreu. Também é um trabalho de limpeza, tem muito caco de vidro pelo chão, não só desses apartamentos, mas de outros locais também aqui que tiveram aí algum estrago. As famílias daqui acabaram realmente sendo bastante atingidas da região de Higienópolis, inclusive dá para ver que tem casas destelhadas também, então foram muitas ocorrências, estão sendo contabilizadas, mas só para reforçar então, a ventania chegou a quase 100 km por hora, segundo a Defesa Civil, e o acumulado de chuva nas últimas 24 horas, 53 milímetros. É muita coisa e a gente vai seguir acompanhando, claro, todos os rescaldos e os impactos disso. A gente mostrou ontem também ao longo do jornalismo da Band, no pós-chuva, né, no Brasil Urgente, no Jornal da Band, no Jornal da Noite, como isso impactou bastante a vida do paulistano aqui, né? Muitos carros acabaram sendo atingidos por árvores também, na região ali do Pacaembu, perto da prefeitura, enfim. Então, várias ocorrências na região e aí quase 650 árvores caídas, ocorrências registradas pela Defesa Civil Estadual em todo o estado. Então, realmente foi um estrago e tanto por aqui. De volta ao estúdio. Muito obrigado, Caroline Correia. Qualquer novidade, ela volta conosco na programação. Para a gente fechar esse bloco, tem cidade aqui da região que decretou a situação de estado de emergência. E uma fábrica importante aqui para o interior paulista
foi destelhada. Nath Luquezzi, conta pra gente toda essa história. A Prefeitura de Porto Feliz, então, decretou o estado de emergência depois da forte chuva que atingiu a cidade na tarde de segunda-feira, de ontem. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, os ventos foram de aproximadamente 95 km por hora. Na cidade, a fábrica de motores de veículos da Toyota ficou destelhada. Em nota, a Toyota afirma que na tarde de segunda-feira, por volta da 1 da tarde, uma forte chuva acompanhada de ventos intensos atingiu a unidade de produção de motores da Toyota em Porto Feliz, provocando assim danos severos à estrutura da fábrica. A segurança das pessoas é prioridade da Toyota e, nesse sentido, a empresa está acompanhando cuidadosamente a situação, oferecendo todo o suporte necessário aos colaboradores e também aos parceiros que atuavam no local naquele momento. Não há relatos de fatalidades e um relatório de danos está sendo preparado para entender qual que foi a extensão desses impactos. A produção da unidade, por enquanto, foi interrompida e não há previsão de retomada das operações nesse momento. Então, essa é a nota da empresa. Segundo a Prefeitura de Porto Feliz, todas as equipes municipais estão mobilizadas em ações de prevenção, monitoramento e atendimento a essas ocorrências. Eles informaram que até a noite de segunda-feira não havia, então, informações sobre as vítimas. Diversos pontos das cidades foram afetados. A orientação é para que ninguém se aproxime de fios caídos. Situações de fiação estourada devem ser comunicadas diretamente à CPFL. 10h34, Manhã Bandeirantes vai para o intervalo. Na volta, em instantes, o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouco dos bastidores, quais são os chefes de Estado que estão presentes, quem está também pela comitiva brasileira e acompanhar ao vivo o tom do discurso. Historicamente, o Brasil abre os trabalhos na Assembleia Geral das Nações Unidas, independente de quem é o presidente de plantão. Desta vez, a expectativa para que o presidente Lula toque em alguns temas sensíveis, inclusive a Palestina e as decisões do presidente Donald Trump, o anfitrião do evento. 10h34. O intervalo é rápido, daqui a pouco esses e outros assuntos na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O CULT SP Pro Escolas de Profissionais da Cultura, que é um programa da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas em parceria com a Prefeitura de Campinas para 3 cursos gratuitos de capacitação. Os cursos são de operação de sala de espetáculo, criação e execução de figurino e adereço e também diretor de palco. São 90 vagas no total e as inscrições estão abertas até o dia 2 de outubro. As informações fazem parte do projeto especial ligado à montagem da peça Quebra-Nozes, o musical que marcará a reabertura do Centro de Convivência Cultural aqui em Campinas. Os cursos têm carga horária entre 48 e 66 horas, com aulas práticas e teóricas. Podem participar pessoas a partir de 16 anos que morem ou estudem aqui em Campinas, mediante comprovante de residência ou declaração escolar. Se sobrarem vagas, outros interessados também poderão ser chamados. As inscrições podem ser feitas no site cultspro.org.br. Para saber mais, é só acessar bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você.
É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, 10 horas da manhã, 38 minutos, 10h38. Estamos aguardando ainda a sequência que está acontecendo na Assembleia das Nações Unidas. Nesse momento, a presidente da Assembleia Geral da ONU, Annalena Baerbock, é quem está falando. Vamos acompanhar um trechinho com transmissão simultânea do Ulisses de Carvalho, num trabalho em parceria com a Band News TV. Você vai ouvir ao fundo a voz da Annalena, que é a presidente da Assembleia Geral da ONU, e a tradução do Ulisses de Carvalho, para a gente entender o que é que está sendo falado nesse momento na abertura da Assembleia das Nações Unidas. Buscando a sua independência, ajudou a pôr fim ao apartheid. Ao longo dessas décadas, a ONU vem sendo uma bússola em direção à paz, à humanidade e à justiça. Nem sempre tivemos sucesso, mas a história dessa instituição não é uma história de vitórias fáceis. É uma história de cair e levantar, de nos reunirmos, buscarmos forças e trabalharmos ainda com mais força e mais vontade. Estamos aqui pela 80ª vez. Não só uma celebração vazia, não para ouvir as nossas próprias vozes. Estamos reunidos para provar que essa instituição tem relevância, tem importância, e é por meio dela que cada país representado aqui, não importa o seu tamanho, pode, de novo, buscar essa força, essa unidade que a gente viu há 80 anos. A coragem e a decisão de líderes que foram até chamados de ingênuos. Eles acreditavam que um mundo melhor seria possível. Mostraram, então, o que é liderança de fato. Não é impor a sua vontade ou reduzir os outros. A liderança real é realmente erguer, fazer todos erguerem, não só por altruísmo, mas para que haja um benefício mútuo, até mesmo por interesse próprio. Porque os nossos fundadores e os arquitetos da paz desde então, todos entenderam que ajudar o próximo é o que, em última análise, faz com que os nossos próprios países sejam ainda mais fortes. Qualquer Estado enfrentaria a pandemia global sozinho? Esse é o discurso da presidente da Assembleia Geral da ONU, Annalena Baerbock, com a tradução simultânea de Ulisses de Carvalho. Em instantes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abre o debate dessa que é a edição de número 80 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York. O Brasil, historicamente, é o primeiro a falar. É um costume o líder brasileiro abrir os discursos e depois ser seguido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então a gente vai ver Lula saindo para depois Donald Trump entrar na sequência. O Brasil abriu edições anteriores do evento, mas a partir de 1955 se tornou o primeiro orador oficial das Assembleias Gerais. Existem 3 histórias que correm como sendo motivo para isso. Não há um fato oficial, uma história única que fale, não, foi exatamente por conta desse motivo. Mas existem 3 dessas teorias. É interessante, né? Como até a história a gente
não tenho uma certeza absoluta sobre muitos dos fatos, porque a gente depende das interpretações. A primeira delas, uma homenagem a Oswaldo Aranha, diplomata brasileiro que presidiu a segunda Assembleia da ONU lá em 1947. Quando foi votado o plano de participação da Palestina e a criação de Israel, Oswaldo Aranha apoiou a solução de 2 estados e evitou o adiamento da votação. É muito provável, vem comigo aqui nessa ideia, muito provável que Oswaldo Aranha será citado e esse fato de que em 1947 a ONU propôs a divisão daquele território em 2 estados, Israel e Palestina, esteja esse ponto também no discurso do presidente Lula que nós vamos acompanhar ainda hoje. Uma segunda teoria de por que o Brasil abre a Assembleia da ONU. Uma troca porque o Brasil não conquistou o assento permanente no Conselho de Segurança e seria uma espécie de um prêmio de consolação. Você não está apto a sentar com as grandes potências do mundo, mas na Assembleia Geral a gente deixa vocês abrirem a reunião. E a terceira, o Brasil se ofereceu para abrir os debates nos primeiros anos porque ninguém queria falar. Eram os primeiros anos pós Segunda Guerra Mundial, estava todo mundo traumatizado e aí o Brasil, que sempre teve essa imagem no mundo de um país agregador, de um país pacífico, aquele cara legal da turma, sabe? Aquela turma que tem o pessoal que é mais nervosinho, o pessoal que tem mais dificuldade, e tem o cara legal, o cara que tenta juntar todo mundo, que tenta deixar o ambiente mais leve, é o Brasil na ONU. Essa é a imagem que a gente tem pro mundo. Então são as 3 teorias, a do Oswaldo Aranha que me parece um pouco mais coerente e condizente com uma realidade geopolítica também. Existe alguma expectativa de temas, assim, que provavelmente serão abordados no discurso do Lula? Há alguma expectativa sobre a Palestina. Lula vai manter essa pauta que ele está colocando como o mundo todo. Alguns apostam que o presidente Lula deve se posicionar quase como um antagonista de Donald Trump, como alguém que busca um caminho diferente para negociações, principalmente do sul global, dos países que não estão no grande eixo econômico. Soberania nacional, esse é um assunto que vamos fazer um bingo aqui, vamos fazer a cartela do bingo. Veremos. Soberania nacional, eu tenho plena convicção de que o presidente Lula vai falar nesse discurso. Defesa da democracia, que é a grande pauta não só do governo atual, mas da campanha do PT que está por vir para 2026. Guerra na faixa de Gaza, guerra na Ucrânia. Eu vou apostar nessas 4 linhas. Soberania nacional, defesa da democracia, faixa de Gaza e o conflito entre Rússia e Ucrânia. Daqui a pouco a gente vai saber se esse será o caminho mesmo do discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. Enquanto isso, a gente segue girando os nossos assuntos e trazendo também a participação do ouvinte. Já vou separar aqui as mensagens que vão chegando para você também ter voz nesse espaço democrático do nosso Manhã Bandeirantes. Mas antes, a Nath Luquezzi vai chegar para trazer informações também para você que utiliza o transporte público aqui na cidade de Campinas. Aliás, tem registro de ontem, eu mostrei no Brasil Gente, alguns ônibus, um que faz a linha ali na região do São Marcos, próximo ao Matão, ônibus que entrou água e as pessoas estavam com guarda-chuva dentro do busão. Levou guarda-chuva? Levei. Para usar na rua? Não, para usar dentro do ônibus. Tem novidade em 2 linhas de ônibus a partir de quinta-feira para você começar a se programar, Nath Luquezzi. Atenção você então que utiliza a linha 163, Jardim Campos Elíseos, e 166, Terminal Vila União e Terminal Campos Elíseos, do Transporte Público de Campinas. Você deve ficar atento porque agora vai existir alterações nos trajetos a partir de quinta-feira, dia 25 de setembro. As mudanças ocorrem ali nas regiões dos Jardins Londres e Pauliceia, em ambos os sentidos de circulação, e seguem determinação da INDEC. Segundo a empresa, o objetivo da alteração é unificar esses atendimentos e conseguir, assim, otimizar a operação das linhas que são complementares na região. Então, como é que vão ficar os novos trajetos? Sentido Terminal Central, vindo das ruas Jornalista Ernesto Napoli e Ferdinando Panattoni, os ônibus seguirão direto pela rua Silvio Risado. Com isso, então, eles deixam de circular ali na rua Domício Pacheco.
agora no sentido terminal Vila União. O itinerário seguirá pela Rua Silvio Risado até alcançar a Ferdinando Panattoni, retomando a circulação pelas ruas Ernesto Napoli e Silvia Leite de Godoy. As 4 paradas por sentido serão mantidas. Então, Rua Silvia Leite de Godoy, Rua Ernesto Napoli, Rua Ferdinando Panattoni e Rua Silvio Risado. A frequência e o número de passageiros nessas linhas são: na linha 163, liga os terminais Vila União e Central, com passagem pelo terminal Campos Elíseos. Em dias úteis, a frota conta com 4 veículos nos horários de pico, intervalo médio de 23 minutos. Já a linha 166, de caráter alimentador, conecta aí os terminais Vila União e Campos Elíseos. Ela possui um veículo em operação com intervalo de 60 minutos. Então, somando as duas linhas, elas transportaram em agosto mais de 1.000 passageiros por dia útil, de acordo com os registros feitos pela Catraca. Às 10h48, o ouvinte participa conosco pelo WhatsApp DDD 19 97102 1493. Heitor, bom dia. Bom dia. Eu sou uma pessoa prática, eu gosto das coisas com significado real. Hoje, a ONU não passa de uma entidade inútil. A grande realidade é essa, a ONU se transformou numa entidade de protesto. Coreia do Norte dispara um míssil e atravessa o espaço aéreo do Japão. ONU protesta. Qualquer absurdo que aconteça no planeta, a ONU protesta. Atitude zero, não toma nenhuma. Então é assim, não tem peso nenhum, ainda tem países que têm poder de veto. Nós estamos acompanhando um verdadeiro genocídio na faixa de Gaza. ONU protesta. Atitude nenhuma. Então qual a utilidade dessa entidade? Não tem utilidade nenhuma. Não sei se vocês concordam. Vamos à parte prática da coisa. Zero. Não tem nenhum tipo de atitude, de utilidade. Tem países que podem vetar decisões de outros partidos, de outros países que parece que têm um pouco de consciência. E, sabe, eu não consigo entender. Querem dar-se uma grande importância para a ONU, Organização das Nações Unidas. Mas no fundo, na prática, não tem utilidade nenhuma. Não passa de uma entidade de protesto. Só serve para isso, para protestar. Grande abraço a todos. A mensagem do Paulo Neves, a gente já repercute também o assunto, porque começou o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no momento em que o presidente americano Donald Trump está subindo as escadas para chegar ao mesmo salão onde acontece a abertura da Assembleia de número 80. Vamos acompanhar direto de Nova York o que diz o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Os holofotes, mas a gente volta a acompanhar o discurso do presidente Lula nessa abertura da Assembleia da ONU. Essa não é a voz do Lula, né? Me parece que essa não é a voz do presidente Lula. Vamos fazer o seguinte, mais uma mensagem de áudio e a gente coloca na sequência o discurso na íntegra do presidente do Brasil. Bom dia a todos, DJ Alê. Heitor Fredo, queria só falar um pouquinho desse negócio aí do Lula se posicionar, né, a favor da criação do Estado da Palestina e tal. Cara, eu, sinceramente, falando para você, eu acho que o Brasil, ele sempre teve um papel neutro nessa história. Deveríamos continuar assim, não se posicionar. A barbárie vem do lado de Israel, vem do lado do Hamas. Nós não temos nada a ver com isso e deveríamos continuar assim. Esse é um ponto. Outra coisa é o negócio da anistia, tá? A minha opinião sincera é que não deveria nem estar sendo cogitado a anistia. Nesse momento, nós temos tantas dificuldades no nosso país. Anistiar o quê? Para quê? Se, na minha opinião, tudo isso nem deveria de ter sido o juiz que julgou a causa, porque ele era réu, aliás, vítima do processo. Mensagem do nosso ouvinte DJ Alê, a gente já repercute, porque agora sim temos a fala ao vivo do presidente Lula. Com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas.
Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral. Seu vigor pressupõe a redução das desigualdades, a garantia dos direitos mais elementares, a alimentação, a segurança, o trabalho, a moradia, a educação e a saúde. A democracia falha quando as mulheres ganham menos que os homens ou morrem pelas mãos de parceiros e familiares. Ela perde quando fecha suas portas e culpa migrantes pelas mazelas do mundo. A pobreza é tão inimiga da democracia quanto o extremismo. Por isso, foi com orgulho que recebemos da FAO a confirmação de que o Brasil voltou a sair do mapa da fome este ano de 2025. Mas no mundo, ainda há 670 milhões de pessoas famintas e cerca de 2 bilhões e 300 milhões enfrentam insegurança alimentar. A única guerra que todos podem sair vencedores é a que travamos contra a fome e a pobreza. Esse é o objetivo da Aliança Global que lançamos no G20 e que já conta com o apoio de 103 países. A comunidade internacional precisa rever suas prioridades, reduzir os gastos com guerras e aumentar a ajuda ao desenvolvimento, aliviar o serviço da dívida externa dos países mais pobres, sobretudo os africanos, e definir padrões mínimos de tributação global para que os super ricos paguem mais impostos que os trabalhadores. A democracia também se mede pela capacidade de proteger as famílias e a infância. As plataformas digitais trazem possibilidade de nos aproximar como jamais havíamos imaginado, mas têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação. A internet não pode ser terra sem lei. Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Regular não é restringir a liberdade de expressão, é garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim também no ambiente digital, no ambiente virtual. Ataques à regulação servem para encobrir interesses escusos e dar guarida a crimes como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia. O parlamento brasileiro, corretamente, apressou-se em abordar esse problema. Com orgulho, promulguei na última semana uma das leis mais avançadas do mundo para a proteção de crianças e adolescentes na esfera digital. Também enviamos ao Congresso Nacional projeto de lei para fomentar a concorrência nos mercados digitais e para incentivar a instalação de data centers sustentáveis. Para mitigar os riscos da inteligência artificial, apostamos na construção de uma governança multilateral em linha com o Pacto Digital Global aprovado neste plenário o ano passado. Senhoras e senhores, na América Latina e Caribe, vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz sempre foi e é a nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas.
usar força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamento. Outras partes do planeta já testemunharam intervenções que causaram danos maiores do que se pretendia evitar, com graves consequências humanitárias. A via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência e é inadmissível que Cuba seja listada como país que patrocina o terrorismo. No conflito na Ucrânia, todos já sabemos que não haverá solução militar. O recente encontro no Alasca despertou a esperança de uma saída negociada. É preciso pavimentar caminhos para uma solução realista. Isso implica levar em conta as legítimas preocupações de segurança de todas as partes. A Iniciativa Africana e o Grupo de Amigos da Paz, criado por China e Brasil, podem contribuir para promover o diálogo. Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Este massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Quero expressar minha admiração aos judeus que, dentro e fora de Israel, se opõem a esta punição coletiva. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU, reafirmada ontem aqui, nesse mesmo plenário, mas obstruída por um único veto. É lamentável que o presidente Mahmoud Abbas tenha sido impedido pelo país anfitrião de ocupar a bancada da Palestina nesse momento histórico. O alastramento desse conflito para o Líbano, para a Síria e o Irã e o Catar fomenta a escalada armamentista sem precedentes. Senhoras presidentas, bombas e armas nucleares não vão nos proteger da crise climática. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado. A COP30 em Belém, no Brasil, será a COP da verdade. Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta. Sem ter o quadro completo das contribuições nacionalmente determinadas, as chamadas NDCs, caminharemos de olhos vendados para um verdadeiro abismo. O Brasil se comprometeu a reduzir entre 59% e 67% suas emissões, abrangendo todos os gases de efeito estufa em todos os setores da economia. Nações em desenvolvimento enfrentam a mudança do clima ao mesmo tempo que lutam contra outros desafios. Enquanto isso, países ricos usufruem de padrão de vida obtido às custas de 200 anos de emissões de gases. Exigir maior ambição e maior acesso a recursos e tecnologias não é uma questão de caridade,
é apenas uma questão de justiça. A corrida por minerais críticos essenciais para a transição energética não pode reproduzir a lógica predatória que marcou os últimos séculos. Em Belém, o mundo vai conhecer a realidade da Amazônia. O Brasil já reduziu pela metade o desmatamento na região nos 2 últimos anos. Erradicá-lo requer garantia, condições dignas de vida para seus milhões de habitantes. Fomentar o desenvolvimento sustentável é o objetivo do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que o Brasil pretende lançar para remunerar os países que mantêm suas florestas em pé. É chegado o momento de passar da fase da negociação para a etapa da implementação. O mundo deve muito ao regime criado pela Convenção do Clima, mas é necessário trazer o combate à mudança do clima para o coração da ONU, para que ela tenha a atenção que merece. Um conselho vinculado à Assembleia Geral, com força e legitimidade para monitorar compromissos, dará coerência à ação climática. Trata-se de um passo fundamental na direção de uma reforma mais abrangente da organização, que contemple também um Conselho de Segurança ampliado nas 2 categorias de seus membros. Poucas áreas retrocederam tanto como o sistema multilateral de comércio. Medidas unilaterais transformam em letra morta princípios basilares como a cláusula de nação mais favorecida. Desorganizam cadeias de valor e lançam a economia mundial em uma espiral perniciosa de preços altos e estagnação. É urgente refundar a OMC em bases modernas e flexíveis. Senhoras e senhores, este ano o mundo perdeu 2 personalidades excepcionais. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e o nosso querido Papa Francisco. Ambos encarnaram como ninguém os melhores valores humanistas. Suas vidas se entrelaçaram com as 8 décadas de existência da ONU. Se ainda estivesse entre nós, provavelmente usariam esta tribuna para lembrar que o autoritarismo, a degradação ambiental e a desigualdade não são inexoráveis. Que os únicos derrotados são os que cruzam os braços resignados. Que podemos vencer os falsos profetas de oligarcas que exploram o medo e monetizam o ódio. E que o amanhã é feito de escolhas diárias e é preciso coragem de agir para transformá-lo. No futuro que o Brasil vislumbra, não há espaço para a reedição de rivalidades ideológicas ou esfera de influência. A confrontação é inevitável. Precisamos de lideranças com clareza de visão, que entendam que a ordem internacional não é um jogo de soma zero. O século XXI será cada vez mais multipolar. Para se manter pacífico, não pode deixar de ser multilateral. O Brasil confere crescente importância à União Europeia, à União Africana, à ASEAN, à CELAC, aos BRICS e ao G20. A voz do Sul global deve ser respeitada e ouvida. A ONU tem hoje quase 4 vezes mais membros do que os 51 que estiveram na sua fundação. Nossa missão histórica é a de torná-la novamente portadora de esperanças e promotora da igualdade e da paz, do desenvolvimento sustentável e da diversidade e da tolerância. Que Deus nos abençoe a todos e muito obrigado. Esse o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas, edição de número 80. O próximo a discursar será o presidente anfitrião, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O presidente Lula, nesse momento, deixando o recinto, não há
a imagem que demonstra se eles vão se cumprimentar, se eles vão se encontrar nos bastidores. Muito provável que sim, muito provável que haja pelo menos um aperto de mão entre o presidente Lula e o presidente Trump. Houve uma crítica ao presidente norte-americano quando não foi autorizado o líder do Estado palestino ou da Palestina na luta por se tornar um Estado a participar do evento, e muitos aplausos, inclusive, de chefes de nações naquele momento. Um rápido intervalo, na volta a gente acompanha um pouco do discurso do presidente norte-americano Donald Trump, o próximo a falar também na Organização das Nações Unidas. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Aeroporto Internacional de Viracopos e a Prefeitura de Campinas realizam hoje, terça-feira, o primeiro feirão de empregos e oportunidades no aeroporto, com 1.100 vagas abertas. Mais de 20 empresas participarão, oferecendo vagas em lojas, serviços auxiliares, transporte aéreo e na concessionária Aeroportos Brasil Viracopos. Entre as funções disponíveis estão atendente de lanchonete, operador de caixa, vendedor interno, balconista e lavador de carros. Entre as empresas participantes estão a Aeroporto Brasil Viracopos, Divino Fogão, Free Shop, Girafas, Localiza, McDonald's Viracopos e várias outras. O evento terá estacionamento gratuito no Bolsão B, com sinalização especial desde o ponto de ônibus. Já a triagem e entrevistas vão acontecer no terceiro andar do prédio VCP Office, ao lado da administração. Além das vagas do aeroporto, a Prefeitura também vai oferecer 700 oportunidades em outras empresas da cidade. Uma baita oportunidade para você que busca emprego. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Agora, 11h11, segue a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está discursando e nós vamos acompanhar com tradução simultânea de Ulisses de Carvalho. E o maior espírito em relação aos outros países do mundo é a era de ouro dos Estados Unidos. Rapidamente estamos revertendo a calamidade econômica que herdamos do governo anterior, inclusive aumentos de preço, inflação descontrolada, como jamais havíamos tido. Na minha liderança, os custos energéticos caíram, o preço da gasolina caiu, o preço no supermercado também caiu, os financiamentos estão mais baratos e a inflação
foi derrotada. A única coisa que ainda resiste é o mercado de ações, que atingiu recorde 48 vezes no passado recente. Manufatura, mercado de ações, como eu falei, está tendo um desempenho inusitado e todos se beneficiam, praticamente todos presentes aqui. E os salários crescem à maior velocidade que vivenciamos nos últimos 60 anos. Em 4 anos do governo Biden, tivemos menos de $1 trilhão de novos investimentos nos Estados Unidos. Em só 8 meses, desde que eu assumi, garantimos o compromisso e investimentos já feitos para $17 trilhões. 4 anos, menos de $1 trilhão. 8 meses, mais de 17 trilhões. Esse é o investimento feito nos Estados Unidos. Investimento que vem de todas as regiões do mundo. Implementamos a maior corte tributária da história e a maior redução de regulamentação na nossa história. Esse é o melhor país para se trabalhar, para abrir empresas. E muita gente aqui nesse auditório vem investir nos Estados Unidos e é um investimento excelente. Principalmente nesses 8 meses, no meu primeiro mandato, criei a maior economia da história do mundo. A maior economia da história. E refaço o trabalho agora. Dessa vez, em números ainda maiores, com resultados ainda melhores. O número superou o meu recorde no primeiro mandato. Na fronteira do Sul, impedimos uma invasão colossal nos últimos 4 meses. Já são 4 meses. O número de imigrantes ilegais que entram no nosso país foi 0. Não dá para acreditar. Porque se a gente olhar há um ano atrás, eram milhões e milhões de pessoas invadindo o país, vindo de prisões, de hospícios, traficantes, gente do mundo inteiro que chegavam ao nosso país com aquela política ridícula de fronteiras liberadas. A nossa mensagem é muito simples. Se você vem ilegalmente para o país, você vai para a prisão ou você vai ser deportado para o seu país de origem ou até mesmo para um outro lugar ainda pior. Você sabe o que eu quero dizer. Quero agradecer o país El Salvador pelo trabalho excelente que vem fazendo para receber em suas prisões tantos imigrantes ilegais. E foi no governo anterior que o número foi recorde. E todos estão sendo deportados, não tem opção. E outros países também não têm opção, porque fazem a mesma coisa com a imigração. Estão destruindo o seu país. E você tem que agir. O país agora é respeitado nos Estados Unidos, como jamais havia sido respeitado no passado. 2, 3 anos, 4 anos atrás, até mesmo um ano atrás, éramos motivo de riso. Na reunião da OTAN, todos os membros se comprometeram a aumentar a contribuição financeira de 2% para 5% do PIB, para que a aliança fosse ainda mais forte do que no passado. Em maio, eu fui ao Oriente Médio para visitar os meus amigos e reconstruir as parcerias no Golfo e aquelas relações com a Arábia Saudita, Catar e a União dos Árabes Unidos. O Emirados Árabes Unidos. A aliança nunca esteve tão forte. O meu governo negocia acordos comerciais com o Reino Unido, com a União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Indonésia, Filipinas, Malásia, entre muitos outros países. Da mesma forma, em 7 meses só, eu pus fim a 7 guerras que não iriam acabar. Guerras
ou conflitos irreconciliáveis. Guerra que durava 31 anos, 36 anos a outra, uma 28 anos. E eu acabei com 7 guerras. Em todos os casos, ceifavam as vidas de milhares de pessoas. Camboja, Tailândia, Kosovo, Sérvia, o Congo, Ruanda, uma guerra violentíssima, Paquistão, Índia, Israel, Irã, Egito e Etiópia, Armênia e Azerbaijão. Todas essas guerras, nenhum presidente, nem o primeiro-ministro e nenhum outro país, por sinal, chegou nem perto desse feito. E eu fiz isso em só 7 meses. Jamais havia acontecido. Nada parecido. É uma honra ter conseguido esse feito. Infelizmente, eu tive que fazer isso em vez de ver a ONU. Em todos esses casos, a ONU nem tentou ajudar em nenhum desses casos. Eu pus fim a 7 guerras, tratei com os líderes de todos esses países e nem recebi uma ligação telefônica da ONU oferecendo ajuda para finalizar esse processo de paz. Só o que eu recebi da ONU foi uma escada rolante que foi desligada. Se a primeira-dama não tivesse em forma, ela teria caído. Ela está em excelente forma. Os dois, nós dois, estamos em excelente forma. E aí o teleprompter também não funcionou. As únicas 2 coisas que a ONU me deu. Uma escada rolante quebrada e um teleprompter que não funciona. Muito obrigado. E agora está funcionando, olha só. Está funcionando agora. Obrigado. Eu acho que eu deveria começar de outro jeito. Muito obrigado. Na época eu nem pensava, eu estava muito ocupado trabalhando para salvar milhões de vidas, para pôr fim a essas guerras. Mas depois eu percebi que a ONU não estava lá para nos ajudar. Eu só pensei isso depois, não durante as negociações, que não foram fáceis. Isto posto, qual é o propósito da ONU? A ONU tem tanto potencial, eu sempre afirmei isso, tem um potencial impressionante mesmo, mas não realmente cumprem essas promessas. Fazem uma carta bastante clara, mas são só palavras vazias. Palavras vazias não acabam com guerras. A única coisa que acaba com as guerras é a ação. E depois de pôr fim a todas essas guerras e negociar o acordo Abraham, que é algo muito importante, e não recebemos crédito nenhum por esse feito. Todo mundo afirma que eu deveria receber o Prêmio Nobel da Paz. Mas para mim, o prêmio verdadeiro seria os filhos e as filhas que vão crescer com pais e mães, porque milhões de pessoas não estão sendo mais assassinadas em guerras infindáveis. Eu estou preocupado não com prêmios, estou interessado em salvar milhões de vidas com o final dessas 7 guerras. E já estamos negociando em outras guerras também. Há muitos anos, eu fui um incorporador muito bem sucedido em Nova York. Eu apostei na reforma deste prédio aqui da ONU. Na época eu falei que o preço era $500 milhões para reconstruir toda essa edificação. Eu falei, pisos de mármore e um terraço. Eu vou te dar o melhor material. Mogno. Não vai ser plástico. Mas eles escolheram outra alternativa, bem mais cara, né? E o produto final foi bem inferior. E não sabiam o que faziam com relação à construção. Os conceitos eram tão equivocados e o produto que eles escolheram era muito ruim, muito caro. Custaria uma fortuna.
E eu falei, vai estourar o orçamento. E eu estava certo. Ou seja, o orçamento foi estourado. Ficou entre 2,4 bilhões de dólares. E não conseguiram nem o piso de mármore que eu havia prometido. Perceberam ou não? Quanto a mim, olhando ao prédio hoje, e fica preso lá na escada rolante, ou seja, a construção não terminou ainda. Começaram o trabalho já há anos. O projeto tinha tanta corrupção que me pediram para testemunhar, porque havia um desperdício absurdo de dinheiro. Não sabiam o que estavam fazendo. Ficou então entre 2,4 bilhões em vez de 500 milhões de dólares com garantia. Não sabiam o que estavam fazendo. Custou bem mais de 5 bilhões. Infelizmente, muitas coisas da ONU acontecem dessa forma, numa escala ainda bem maior. É triste de observar isso. Se a ONU consegue, enfim, ter um papel produtivo, estou aqui para oferecer a mão da liderança americana, da amizade americana, qualquer país que estiver disposto a criar um mundo mais seguro, mais próspero. E é um mundo que vai ser bem mais feliz, um futuro bem melhor. Mas para chegarmos aí, precisamos rejeitar as abordagens fracassadas do passado e trabalhar em conjunto para enfrentar as maiores ameaças da nossa história. Não há perigo maior ao planeta hoje das armas mais destrutivas. Os Estados Unidos têm muitas dessas armas. No meu primeiro mandato, eu contive essas ameaças, foi a minha principal prioridade, começando com o Irã. A minha posição é muito clara, muito simples. O principal patrocinador do terror não pode ter as armas mais perigosas. E é por isso que logo após assumir o cargo, eu enviei uma carta ao líder supremo, oferecendo uma oferta generosa, oferecendo uma cooperação completa em troca da suspensão do programa nuclear iraniano. A resposta do regime foi dar continuidade às ameaças aos seus vizinhos e aos interesses americanos na região e grandes países próximos ali ao Irã. Os ex-comandantes militares iranianos, quase todos eles, não estão mais entre nós, são mortos. 3 meses atrás, uma operação Midnight Hammer, 7 bombardeios B-52 bombardearam a principal unidade de produção nuclear, destruindo toda aquela unidade. Nenhum outro país teria condições de fazer o que fizemos. Temos as maiores armas do mundo. Não gostamos de usá-las, mas fizemos algo que 22 anos era algo desejado. Com a capacidade de enriquecimento de urânio, já pomos um fim à guerra de 12 dias entre Israel e Irã. Os dois lados estavam dispostos a um cessar-fogo. Sabem que eu participei diretamente para buscar um cessar-fogo em Gaza. Precisamos chegar a esse cessar-fogo, sim. Infelizmente, o Hamas vem rejeitando as ofertas razoáveis pela paz. Não podemos esquecer de 7 de outubro. E agora, para estimular o conflito contínuo, alguns querem um reconhecimento unilateral do Estado palestino. A recompensa seria muito grande para o Hamas, para os seus terroristas e as atrocidades que impuseram. Inclusive 7 de outubro, embora ainda recusem a libertar os reféns. Em vez de ceder ao Hamas e dar tanto, porque tiraram tanto, essa guerra poderia ter sido solucionada há muito tempo, mas em vez de ceder ao Hamas as demandas de resgate, queremos a paz com uma mensagem só: libertem os reféns já. Esse é o presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Olha, discursos que vão ser lidos e estudados
estarão nos livros de história dos próximos anos. E está só começando a Assembleia Geral da ONU. Não sei se teremos hoje, nos próximos dias, um efeito prático, mas essa simbologia de posicionamentos a gente vai ver nos livros de história nessa Assembleia Geral da ONU e foi também compartilhada com você, ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. 11h27. A gente vai ter que deixar os outros temas para a sequência da nossa programação. Quero agradecer a todas as mensagens que chegaram aqui nessa edição do Manhã Bandeirantes. Ainda dá tempo de fazer um convite. Nath Luquez. Daqui a pouco, 1h30 da tarde, tem o Band Mulher. Você e Lari Lopes na tela da Band, hoje falando sobre quais assuntos? Hoje nós vamos discutir redes sociais e trabalho. Até onde vai a liberdade de expressão do colaborador? Hoje a gente vai conversar com uma advogada sobre esse assunto e teremos música, porque não é sexta-feira ainda, mas não é por isso que a gente não precisa ter aquele clima gostoso. Então teremos música com Vini Drummond, um cantor aqui da nossa região, que tem arrasado bastante. E a gente vai falar também com uma empresária de sucesso que vai comemorar 10 anos de sucesso aqui em Leme, pertinho da gente, e claro, os babados do mundo dos famosos. Então espero você à 1h30 da tarde. Às 10:50 da noite tem o Band Cidade com Walter Sena, coladinho com o nosso Brasil Gente. Então 5h30 da tarde eu espero você na tela da Band. E a programação não para, porque com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som e na central técnica e a coordenação do Gil Kleber, o microfone da Rádio Bandeirantes agora abre espaço para falar sobre esportes. É o Nossa Área com Carlos Henrique e todo o timaço de Carlos Batista. Uma excelente terça-feira para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família